Olá, me chamo Caio Vinícius e hoje falarei para vocês sobre espectrometria de raio-x. Este conteúdo foi retirado do livro-texto do Skug, Princípios de Análise Instrumentais, no capítulo 12. Nessa primeira parte, falaremos sobre os princípios fundamentais da espectrometria de raio-x. Espectrometria de raio-x baseia-se em medidas de emissão, absorção, espelhamento, fluorescência e difração da radiação eletromagnética. Os métodos de fluorescência e de absorção de raio-x são largamente utilizados para a determinação dos elementos da tabela periódica. Com isso, a primeira pergunta a se fazer é: o que é um raio-x? Os raios-x são constituídos por radiações eletromagnéticas, ou seja, uma onda com componente elétrico e um componente magnético ortogonal. O raio-x tem comprimento de onda curto. O intervalo de comprimento de onda dos raios-x varia de cerca de 10⁻⁵ angstrom a 100 angstrom. Porém, a espectroscopia convencional de raio-x fica restrita à região de 0,1 angstrom a 25 angstrom. A próxima pergunta seria: como são produzidas esses raios-x? Essas ondas são produzidas pela desaceleração de elétrons de alta energia ou pela transição eletrônica de elétrons de orbitais internos dos átomos. Um exemplo de produção são os tubos de raio-x. Aqui temos um exemplo de um tubo de raio-x. Em um tubo de raio-x, os elétrons são produzidos em um catodo aquecido, são acelerados em direção ao anodo metálico, o alvo, por uma diferença de potencial de até 100 kW. O alvo nessa imagem, nesse exemplo, seria o alvo de tungstênio. Quando os elétrons colidem com o anodo, uma parte da energia do feixe é convertida em raios-x. Aqui temos alguns exemplos de raios-x. O mais convencional, vemos essa imagem aqui à direita, quando você vai fazer um raio-x, provavelmente já tenha visto algo parecido com isso. E temos também aqui um GIF ilustrando o que foi dito sobre a questão da desaceleração do elétron e a produção dos raios-x. Sobre certas condições, essa emissão de raio-x, obtemos apenas espectros contínuos, como mostra a figura 12.1. Sobre outras condições, um espectro de linha é sobreposto ao contínuo, como na figura 12.2. O espectro contínuo de raio-x é caracterizado por um limite de comprimento de onda curto, representado nessa figura como lambda zero. Ele é bem definido, que depende do potencial de aceleração, mas que é independente do material do alvo. Assim, para o espectro produzido com um alvo de molibdênio a 35 kW, na figura 12.2, é idêntico ao lambda zero produzido para o alvo de tungstênio. Outro ponto é que a radiação contínua de uma fonte de feixe de elétrons resulta das colisões entre elétrons do feixe e os átomos do material alvo. A cada colisão, o elétron é desacelerado e o fóton de energia dos raios-x é produzido. A energia do fóton é igual à diferença da energia cinética dos elétrons antes e depois da colisão. A energia máxima de um fóton gerado corresponde à desaceleração instantânea do elétron até a energia cinética igual a zero em uma colisão. Nesse slide, a figura 12.2 mostra que o bombardeamento de um alvo de molibdênio produz linhas de emissão intensas em cerca de 0,63 e 0,71 angstrom. O comportamento de emissão do molibdênio é típico de todos os elementos que possuem número atômico maior que 23. Isso é, os espectros de linha de raio-x são extremamente simples quando comparados com a emissão ultravioleta e consistem de duas séries de linhas. O grupo de comprimento de ondas menores é chamado de série K e os outros de série L. Uma segunda característica dos espectros de raio-x é a voltagem de aceleração mínima necessária para a excitação das linhas para cada elemento, que aumenta com o número atômico. Assim, o espectro de linha para o molibdênio, número atômico 42, desaparece se a voltagem de excitação cai a um número abaixo de 20 kV.
A radiação X também é frequentemente um produto do processo de decaimento radioativo. Os raios gama, que não podem ser distinguidos dos raios X, são produzidos em reações intranucleares. Isótopos radioativos produzidos artificialmente fornecem uma fonte simples de radiação monoenergética para certas aplicações analíticas. A tabela 12.2 lista algumas fontes de radioisótopos comuns para a espectroscopia de raios-x. Um outro assunto importante a ser abordado é a absorção. Quando o feixe de raios-x passa através de uma fina camada de matéria, sua intensidade ou potência é geralmente diminuída como resultado da absorção ou do espalhamento. O efeito de espalhamento para todos os elementos, exceto os mais leves, é muito pequeno e pode ser negligenciado nas regiões de comprimento de onda em que ocorre a absorção apreciável. Os espectros de absorção de um elemento são uns espectros simples, com poucos picos e bem definidos. Outra coisa interessante é que os comprimentos de onda de máxima absorção são característicos dos elementos e são independentes de outros estados químicos. Continuando, o processo em si de absorção se dá quando a absorção de um quantos de raio-x causa a ejeção de um dos elétrons mais internos de um átomo. Isso resulta na produção de um íon excitado. Nesse processo, a energia total da radiação é dividida entre a energia cinética do elétron e a energia potencial do íon excitado. A mais alta probabilidade de ocorrer absorção é atingida quando a energia do quanto é exatamente igual à energia necessária para remover um elétron somente até a periferia do átomo. Traduzindo, quando a energia cinética de um elétron ejetado aproxima-se de zero. Outra coisa a se destacar na absorção é a lei de Beer, que é aplicável à absorção de raios X da mesma forma que outros tipos de radiação eletromagnética. Então, podemos usar essa equação, onde x é a espessura da amostra em centímetros, P0 e P são os potenciais dos feixes incidentes e transmitidos, respectivamente. A constante μ é chamada de coeficiente de absorção linear. Uma forma mais conveniente é essa outra fórmula, onde ρ é a densidade da amostra, o μm é o coeficiente de absorção em massa, que é uma quantidade independente dos estados físicos e químicos do elemento, sendo assim um pouco mais prática. Passando para o nosso próximo tópico, difração de raios-x. Lembra na introdução, quando disse que a radiação eletromagnética ela tem dois vetores, um vetor elétrico e um vetor magnético, ortogonal a esse vetor elétrico. Isso vai ser importante agora para entender. Assim como outros tipos de radiação eletromagnética, que tem essa característica citada, quando a radiação X passa por uma amostra de um material, o vetor elétrico da radiação interage com os elétrons da matéria para produzir o espalhamento. Quando um feixe de raios X incide em uma superfície de um cristal, está representado nessa figura, a um ângulo, ele é incidido a um ângulo θ, parte dele é espalhada pela camada de átomos na superfície. A parte de feixe não espalhada penetra na segunda camada de átomos, quando novamente uma fração é espalhada e o restante passa para a terceira camada, e assim sucessivamente, como na figura aqui. O efeito cumulativo desses centros de espalhamento regularmente espaçados no cristal é a difração do feixe, da mesma forma que a radiação visível é difratada por uma rede de reflexão. Para que ocorra a difração de raio-x, temos duas condições. Primeiro, o espalhamento entre camadas de átomos deve ser aproximadamente o mesmo que o comprimento de onda da radiação. E segundo, os centros de espalhamento devem estar espacialmente distribuídos em um arranjo regular. Os centros de espalhamento, na imagem, como seriam aqui. Estão distribuídos regularmente na distância d, como está representado aqui. Em 1912, Bragg tratou a difração de raios-x por cristais, no caso onde os feixes estreitos de radiação incidem na superfície do cristal em ângulo θ. E de seus estudos veio uma equação de fundamental importância. Nessa equação, onde n é um valor inteiro, lambda é o comprimento de onda, d é a distância interplanar dos cristais,
e θ o ângulo de incidência. A equação de Bragg nos mostra as condições para a interferência construtiva do feixe no ângulo θ. Ou seja, para todos os outros ângulos, ocorrem interferências destrutivas. Com isso, essa videoaula se encerra. Muito obrigado por assistir até aqui. Tchau!